Na aula passada, gente, a gente chegou à solução da equação da onda, sendo dada como um fasor no domínio do tempo, é zero mais, em um determinado ponto do espaço, multiplicado por uma exponencial complexa, e na menos gama z, onde gama, por definição, é a permeabilidade vezes a condutividade, mais ômega ao quadrado, permeabilidade vezes permissividade vezes permeabilidade. Ora, esse fasor aqui é zero mais, ou seja, um campo incidente, e na J ômega t. Bueno, no domínio do tempo, para que a gente não esqueça, o campo E, numa posição de Z em um determinado intervalo de tempo t, vai ser dado por a intensidade inicial dele, máxima, é zero mais, E na menos alfa Z, cosseno de ômega t menos beta Z. O que significa que esse termo aqui sustenta a nossa propagação, porque conforme a nossa onda avança no tempo, ela avança no espaço em função do número de onda beta. Tá? E eventualmente atenua conforme ela avança no espaço. Tá? Então essa aqui é a nossa solução que veio lá das equações de Maxwell, lá em cima. Tá? A gente descobriu nisso tudo, tá? Que beta, no meio sem perdas, onde alfa vai a zero, tá? Beta vai ser exatamente igual a ômega raiz de mi epsilon. Ora, como isso aqui, esse termo tem que ser uma constante, nós derivamos ele e descobrimos também que existia uma velocidade de propagação u, que era exatamente igual a ômega sobre beta. Mas como beta é ômega raiz de mi epsilon, a gente encontra que essa mesma velocidade de propagação é 1 sobre raiz de mi epsilon. E se for no vácuo, mi é mi0, epsilon é epsilon 0, e o valor é exatamente igual à velocidade da luz. Que é a grande descoberta de Maxwell. Aqui ocorre o seguinte, que mostra que essa velocidade só depende do material onde a nossa onda está se propagando. Apenas para completar, se nós tivermos um ponto de fase constante nessa onda, digamos que eu estou com um ponto de fase aqui, passando o tempo, essa onda vai fazer esse movimento, uma onda. Notem que a onda, nós estamos tratando só de uma onda progressiva, tá? Então ela vai fazer esse movimento, nosso ponto de fase constante sai daqui, vai parar aqui, assim por diante, até que chega um momento que a nossa onda repete, depois de um determinado tempo, repete exatamente a mesma forma. Nós olhamos para ela e imaginamos que nós estamos vendo a mesma onda. Ou seja, ela vai andando, daqui a pouco ela está aqui, o ponto de fase constante está aqui, e daqui a pouco ela está superpondo a onda anterior no tempo lá atrás. Né? Então aqui é o nosso eixo de tempo. Ou seja, o nosso ponto de fase volta a esse mesmo instante. Este tempo é conhecido por período da nossa onda. Tá? Ora, uma coisa interessante também é que, se vocês notarem, essa distância aqui
é exatamente, se o ponto de fase constante estivesse em zero, essa distância aqui. É essa distância onde a onda se repete, tá? Novamente, a mesma forma, é conhecida agora, se nós considerar não t, mas considerar z, ou seja, o espaço que a onda percorre quando percorre um período, tá? Ou quando a nossa constante de fase se desloca 2π radianos, tá? Esse espaço é conhecido como comprimento de onda. Então, quando isso aqui é 2π radianos, esse espaço z, para fechar essa equação, tem que ser igual ao comprimento de onda. Então, ômega-t menos beta-z tem que ser igual a zero. Porque daí, ômega-t vai ser igual a beta-z. Eu disse para vocês que o tempo é o período t. E eu disse para vocês que o espaço aqui é o comprimento de onda, que nós chamamos de lambda. Então, disso resulta que ômega vezes o período é igual a beta vezes o comprimento de onda. Mas beta, a gente sabe aqui, é ômega raiz de mi epsilon. Tá? Então, ômega vezes o período é igual a beta, que é ômega raiz de mi epsilon vezes o comprimento de onda. Vamos simplificar ômega aqui nesse lado e a gente tem que o período, passando a raiz para o outro lado, 1 sobre a raiz de mi epsilon vezes o período é igual a o próprio comprimento de onda. Ora, 1 sobre a raiz de mi epsilon é a velocidade de propagação da nossa onda. Vamos chamar de U. A velocidade de propagação da onda vezes o período t é igual a lambda. O período t também é o inverso da frequência. Tá? O tempo que leva aqui é exatamente o inverso da frequência da nossa onda. Então, isso resulta que a velocidade de propagação, uma equação que vocês decoram lá no segundo grau, é igual a o comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Mesma coisa que vocês aprenderam só em ondas. Só que agora deduzido para vocês. Bom, isso tudo aqui é importante. Por quê? Porque quando nós começarmos agora a entender o que é um dielétrico e o que é um condutor, nós vamos ter que entender que dentro de um meio, sem perdas, funciona assim, mas com perdas, com este alfa aqui dentro, tá? Com a condutividade não zero, tá? Este meio pode ser bastante complicado. A velocidade de propagação muda, o comprimento de onda muda. E a onda, além de tudo, atenua. E a gente não pode, infelizmente, desconsiderar sempre as perdas. A gente desconsidera, mas na maior parte das vezes, em muitos dos problemas modernos, isso é um grande problema. Então vamos lá falar, afinal de contas, o que é essa coisa que a gente chama de dielétrico, ou seja, agora o nosso meio pode ter perdas e que como se dão essas perdas nesse nosso meio. Bueno. Nós vamos falar agora então de dielétricos e condutores e como a gente diferencia eles. Esta aqui é a solução da nossa equação da onda e essa é a nossa definição
do fator de propagação. Mas antes disso, a gente tem que observar a própria equação, a própria lei de Faraday, tá? Que vai nos dizer que o rotacional do campo magnético é a condutividade vezes o campo elétrico mais J ômega, a permissividade vezes o campo elétrico. Então, notem que isso pode ser escrito assim, sigma mais J ômega epsilon E. Notem que nós temos dois termos, um termo de condutividade e um termo de permissividade. O termo de condutividade está relacionado às perdas ômicas. Ou seja, a gente tem lá um condutor que vocês aplicaram um potencial nele e houve um deslocamento, está acontecendo um deslocamento de cargas. Ou seja, vocês têm cargas livres num determinado material e esse potencial movimenta essas cargas e esse movimento de cargas eventualmente pode aquecer o material. Agora, nesse caso, vocês têm um determinado material onde vocês não têm cargas livres, mas têm cargas ligadas. Ou seja, é a própria eletrosfera do material. Quando vocês aplicarem, por exemplo, o potencial negativo aqui em cima e o potencial positivo, a eletrosfera vai tentar girar. Ela gira e ela armazena energia nesse giro. De tal maneira que quando vocês tiram esse potencial, vocês conseguem retirar essa energia armazenada nesse elemento. Então aqui nós temos, nesse processo, eventualmente nós podemos ter perdas também. Não só como no processo da condução. E se nós tivermos perdas nesse processo, essas perdas não serão de ordem relativas à condutividade. De toda forma, eu vou mostrar para vocês que é possível equacionar isso, colocando como um termo de condutividade equivalente. Mas também a gente pode fazer o contrário, né, considerar as perdas dielétricas como muito importantes, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Se vocês vão trabalhar com máquinas elétricas ou com perdas em transformadores, vocês vão trabalhar muito com o termo de condutividade equivalente. Agora, quando vocês estão trabalhando com a propagação de onda em materiais, vocês vão trabalhar agora com o termo de permissividade elétrica equivalente. De toda forma, esses dois termos definem para nós o que é um condutor, o que é um dielétrico. Então, por exemplo, se a componente disso aqui, sigma, for muito maior, a condutividade muito maior do que ômega epsilon, o nosso material é um condutor. Por quê? Porque prevalece os efeitos sobre as cargas livres. Agora, se sigma for muito menor do que ômega epsilon, o nosso material é um dielétrico. Porque agora está em ação as cargas ligadas relacionadas à permissividade e, mais importante, muito importante, a frequência ômega em radianos por segundo, a frequência do nosso sinal, a frequência da nossa onda eletromagnética. Se a frequência é muito elevada, um mesmo material pode se comportar ou como um condutor ou como um dielétrico. Então, tudo depende da frequência que a gente está analisando o processo. Então, muito cuidado, porque vocês vão trabalhar com condutividades equivalentes e vão trabalhar com constante dielétrica dos materiais, que é medida sempre em DC. Mas se vocês sobem a frequência, infelizmente, o valor da permissividade pode mudar e o comportamento do conjunto todo naquela frequência do material todo é totalmente diferente. Então isso aqui nos define o que é condutor e o que é dielétrico. Então agora nós vamos analisar uma coisa interessante, que é o chamado dielétrico com perdas. Gente, há uma característica interessante no dielétrico com perdas, é que ele
apresenta um atraso para responder à variação do campo elétrico aplicado. Então você tem uma molécula polar, por exemplo, né, e aí você aplica um campo elétrico nessa molécula e ela não imediatamente... Tem lá vou desenhar uma molécula polar aqui, uma eletrosfera de uma molécula. Ela não responde imediatamente ao campo aplicado. Ela responde com atraso. Para representar o atraso, a gente usa uma coisa chamada permissividade dielétrica complexa, que é um epsilon linha menos um j epsilon duas linhas. De toda forma, então, epsilon linha vai representar a capacidade que o nosso dielétrico tem de armazenar energia. E epsilon duas linhas vai representar a capacidade que ele tem de dissipar energia. Vocês conhecem bastante esse fenômeno porque a água pura é um dielétrico. Se você desanalisarem a água, ela é um dielétrico perfeito. Mesmo, ou quase perfeito, mesmo em frequências elevadas, mesmo a água com sal é um ótimo dielétrico. E ainda assim, não sendo condutor, se vocês colocarem no forno de micro-ondas, a água aquece, sem ser condutor. Ou seja, as perdas que estão acontecendo dentro dessa molécula polar da água são perdas dielétricas e não perdas por condutividade. Se vocês verificarem no livro do Sádico, do Matheus Sádico, ele dá uma definição para dielétrico com perdas que, ao meu ver, está equivocada. Sabe? Ele diz lá que um dielétrico com perdas é um dielétrico cuja condutividade é finita, o que não é verdade. Ou seja, é um dielétrico com condutividade, o que não é verdade sob hipótese nenhuma. Se vocês forem no livro do Stewart, que é um outro livro de eletromagnetismo vendido no Brasil e traduzido no Brasil, ele comete esse equívoco que vai lá até no final do livro fazer um gráfico, né, com uma molécula de água totalmente equivocado, porque ele considerou que as perdas fossem por perdas ômicas. E ocorre que perdas ômicas, senhores, não tem esse atraso aqui. Tá? Perdas ômicas são em fase com a aplicação do campo. Tá? Então isso aí já confunde bastante o problema. Tá? Então vamos pegar a equação de Ampère agora e vamos expressar ela considerando um meio, tá? No qual a nossa permissividade é complexa, certo? Então, se a gente pega esse meio, o rotacional de H vai ficar igual a sigma E mais J ômega epsilon linha menos J epsilon duas linhas E. O que é, separando isso aqui, sigma E mais J ômega epsilon linha, e aqui dá mais, porque a raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 dá menos 1, tá? Mais J ômega epsilon duas linhas. Tá? Desculpa, não tem o J, né? Vamos completar assim. J ômega epsilon linha trazendo o E para cá, E mais ômega epsilon duas linhas. Então o que aconteceu aqui? A parte real da permissividade, o armazenamento de energia, se mantém debaixo de como parte imaginária, ou seja, vai garantir propagação de onda. Mas a parte real, a perda, se tornou parte real que nem a condutividade. Então o que se costuma fazer, e o que vocês vão achar na literatura voltada ao ensino de eletromagnetismo para o estudo de máquinas, estudo de transformadores de frequências baixas, o que se costuma fazer é se criar uma condutividade, vamos chamar de nós não chamamos, todo mundo chama, condutividade
efetiva. Essa condutividade efetiva, sigma efetivo, é igual a condutividade normal mais as perdas dielétricas, ômega, epsilon, duas linhas. Bom, ótimo, tudo bem, mas tem um outro jeito de resolver esse problema. E o outro jeito de resolver esse problema, a gente vai fazer dessa forma. Nós vamos criar uma permissividade complexa efetiva. Permissividade complexa efetiva. Ora, essa permissividade complexa efetiva é feita da seguinte maneira. J, porque é complexa, né? Ômega, epsilon, efetivo, tá? É igual a sigma mais J, ômega, epsilon, linha, mais ômega, epsilon, duas linhas, que é essa parte aqui. Embaixo, aqui nós esquecemos de deixar o campo E, né? Todo mundo está multiplicando o campo E. Ora, então, epsilon efetivo é igual a sigma sobre J ômega mais J ômega epsilon linha sobre J ômega mais ômega epsilon duas linhas sobre J ômega. Simplifica o J ômega aqui, o ômega aqui, simplifica o J ômega aqui, tá? E esse aqui se mantém. Tá? O que resulta, então, que epsilon efetivo, eu botei dois Fs, vou botar dois Fs aqui. Epsilon efetivo, não precisa dois, epsilon efetivo é epsilon linha menos J, que multiplica epsilon duas linhas mais sigma sobre ômega. Então agora, em vez de ter uma condutividade efetiva, sigma efetiva, que era dado por um sigma mais ômega epsilon duas linhas, tá? Nós temos, e aonde nós não conseguimos separar agora em sigma, na condutividade as perdas por condutividade e as perdas por relativização dielétrica, nós temos agora uma epsilon efetiva onde a gente tem um armazenamento de campo aqui e a gente tem um conjunto de perdas onde as contas estão separadas. Ou seja, nós temos perdas dielétricas aqui e nós temos perdas ômicas aqui. E mais, as perdas ômicas aqui estão divididas pela frequência, o que fica fácil de mostrar a significância delas. Quanto maior a frequência, menos importa esse termo aqui e mais importa este termo aqui. Então, por exemplo, se vocês traçarem um gráfico para o comportamento em função da frequência, o espectro de permissividade da água salgada, vocês vão notar que a permissividade da água salgada vai fazer o seguinte: quando ela tiver baixa frequência, a condutividade importa muito, até que ela venha assim. Se vocês pegarem o livro do Stewart, o Stewart vai dizer que isso aqui vai a zero. Não, com a água, não, porque a água é uma molécula cujo comportamento anômalo faz com que a permissividade dela varie de forma estranha com a frequência. Então, se for a parte real da permissividade da água, vai fazer esse movimento aqui assim, em alguma frequência na faixa de 10 GHz. Mas isso é mais tarde que a gente vai conseguir ver isso com mais detalhe. Mas notem que dessa forma, quando o que interessa é analisar
quanta energia está sendo armazenada num dielétrico e quanta energia está sendo perdida num dielétrico, ou por perdas dielétricas, ou por condutividade, essa é uma forma muito mais adequada. Isso aqui também pode ser escrito para permissividade efetiva relativa. Tá? Então, se nós pegarmos epsilon efetivo relativo, ou vamos chamar de epsilon R, efetivo, tudo que nós temos que fazer é dividir esses termos por epsilon zero. Tá? A permissividade do vácuo. E aí nós temos relativo. Então fica epsilon R', que é epsilon R, que é a permissividade relativa, tá? A parte real, menos J epsilon R, duas linhas, tá? Menos J sigma epsilon zero ômega. Tá? Que a gente conhece mais as permissividades relativas do que as permissividades totais. Tá? Por exemplo, um modelo muito interessante, só para encerrar a nossa, que utiliza, modelo lá da físico-química, que utiliza a permissividade complexa e, na verdade, nos dá valores muito próximos da realidade dela, é o modelo atribuído a Debye. Então, quando nós estamos separando as perdas devido a cargas ligadas das perdas devido a cargas livres, devido à condutividade, se eu preciso o espectro de permissividades, segundo Debye, ele vai ser dado a variação de epsilon R em função da frequência é igual a epsilon R em frequências infinitas, tipo luz para cima, mais epsilon R, vou botar o termo completo já, mais epsilon R em DC, zero, menos epsilon R em infinito, sobre 1 menos, mais J ômega tau S, menos J sigma sobre epsilon zero, o termo aqui, ômega. Então, considera-se que a condutividade não varia com a frequência, ela propriamente dita, mas o termo de perdas varia. Tá? E a única coisa nova que aparece aqui é essa constante tau S, que é chamada de constante de relaxação. Então, esse espectro de permissividade, segundo Debye, é aplicado para moléculas polares. A mais importante delas é a água. Outra molécula polar bastante importante que responde a essa equação de forma muito correta e muito bem definida. Outra molécula importante é o etanol, que é uma molécula polar também. Líquidos apolares têm outros equacionamentos, mas normalmente não respondem a essa equação de Debye.
até porque provavelmente as constantes de relaxação estão em outras frequências muito mais altas ou muito mais baixas, ou realmente não existem, porque o líquido não é polar. Tá? Bom, então basicamente a aula de hoje, né, foi uma aula sobre o que diferencia dielétrico de condutor e como a gente pode expressar essas diferenças, né, considerando que os elementos têm perdas por condução. E se a gente trabalhando com frequências baixas, onde esse termo aqui tem pouco valor, a gente consegue expressar por uma condutividade equivalente, que é normalmente o mais utilizado nos livros didáticos, mas que eventualmente nos leva a erros quando a gente está tratando de frequências elevadas, e aí o melhor é tratar todo o sistema com a permissividade complexa epsilon' menos j epsilon duas linhas. Na aula que vem a gente vai dar uma olhadinha no como é que se propaga uma onda eletromagnética num dielétrico com perdas. E qual a dificuldade que se tem de se entender que nesse dielétrico com perdas, agora o nosso comprimento de onda vai se modificando conforme a onda vai se propagando. Não é mais um valor constante. Que também envolve, já se localiza muitos erros na própria literatura científica sobre o assunto, quando se trata disso. As pessoas cometem bastante equívoco quando estão trabalhando com isso. Muito obrigado por enquanto, até a próxima.